Marcos, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia lá. A pregação nessa manhã, ela vai fazer nos refletir uma coisa, irmãos. Uma pergunta, já começar com a pergunta. Você fala que segue a Jesus, não fala? Amém? Que Jesus você está seguindo? Pensa nisso. Você confessa, você fala assim: eu sigo Jesus, sou seguidor de Jesus. Que Jesus? Vamos ficar de pé? Por favor. Com reverência à palavra, tá? Não é nada por mim. Quem sou eu na fila do pão? Mas é por causa da palavra. A partir do verso de número 16. Marcos 1, a partir do verso 16. Já acharam? Então vamos ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo, e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles seguiram Jesus, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Amém, igreja? Queridos, vamos orar? Aí no seu lugar, peça ao Senhor que abençoe o seu ouvir. Faça essa oração. Peça ao Senhor que abençoe o seu ouvir, para que você possa escutá-lo, como nós pregamos aqui alguns domingos atrás. Não é apenas ouvir a Deus, mas é escutar a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão gloriosa em tua presença. E Deus, agora ouve a oração do teu povo, a oração dos teus servos, nessa manhã, que pedem a ti que o Senhor abençoe o ouvir deles. Que não seja apenas um ouvir, que seja um escutar da voz de Deus falando ao coração deles. São as tuas ovelhas, Senhor. E as tuas ovelhas, está escrito que elas ouvem a sua voz. Então que seja assim, que seja a sua voz aqui agora, falando ao coração, falando, ó Deus, ali profundamente, que a tua palavra penetre, conforme está escrito agora, no mais íntimo do teu filho e da tua filha. Cadeias sejam quebradas, resistências sejam destruídas, e que a tua palavra, ela caia como uma semente neste coração e produza muito fruto, Deus, para a glória do teu nome. É o que nós oramos, e toda a igreja diz: pode sentar. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, que, como o irmão Paulo falou aqui, bem categoricamente, nós precisamos tomar muito cuidado com o testemunho do nome de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus, mas nós não temos o domínio e o poder do nome dele, de fazermos aquilo que nós acharmos que podemos ou queremos fazer com o nome dele. Nós precisamos compreender, é preciso, irmãos, que nessa manhã, na manhã que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, a gente pensar de fato, e como eu coloquei no grupo da igreja ontem, a pergunta é: quantos de nós, eu mesmo, preparando esse sermão, eu mesmo me perguntei o que eu perguntei para vocês: por que eu estou seguindo Jesus nesses 30 anos? Por quê? Mas fez 31 anos agora que eu sigo a Jesus esse ano. Então a pergunta é: eu nunca parei, irmãos, eu vou te falar isso sinceramente, eu nunca parei para fazer essa reflexão. Estou indo, estou seguindo,
estou vivendo. Só que nós vivemos dias hoje que, infelizmente, irmãos, o nome de Jesus tem aparecido nas manchetes. É ou não é verdade? Bastante. Só que não é por causa do Evangelho, irmãos, que o nome de Jesus tem aparecido. Infelizmente, através de escândalos. Infelizmente, através de quem, como Paulo disse a Timóteo. Paulo, ele era um pastor tão cuidadoso, que quando ele discipulou Timóteo para ser o pastor da maior igreja daquela época, Timóteo, ele tinha sobre ele uma grande responsabilidade. Ele foi colocado por Paulo na maior igreja da época, a igreja de Éfeso. E Timóteo sofreu bastante naquela igreja, porque por causa da sua juventude, por ser muito novo, os anciãos da igreja, o presbitério da igreja, olhavam para Timóteo com certa resistência. Então Paulo escreve 2 cartas para Timóteo para animá-lo, para que ele continue firme no seu ministério. E numa delas, lá em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 12, Paulo diz assim: seja um exemplo para os fiéis, na conduta, na palavra, no amor, na fé, na pureza. Eu estou colocando isso porque quando Paulo fala ser exemplo, essa palavra no grego significa ser um modelo. Amém? Ser é como que aquele modelo que através dele outros serão reproduzidos. Aquela peça modelo, não é? Que a gente chama, que vai se olhar e através daquela peça outras serão reproduzidas. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Você como pastor, seja exemplo, torna-te, tem uma versão que fala torna-te padrão. É até melhor essa versão. Ela parece um pouco mais, né, uma palavra um pouco mais rebuscada, mas é isso mesmo, é torna-te padrão para os fiéis. E aí a gente olha hoje, meus irmãos, infelizmente, para aqueles que deveriam ser esse padrão, mas que a gente vê o nome deles envolvido em escândalos, como nós temos visto agora aí, o Brasil sendo abalado por um escândalo financeiro de um banco, e infelizmente, o nome de pastores envolvidos. A gente tem acompanhado esses casos recentes. Só que isso, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso expõe algo muito mais profundo, escute, do que apenas uma falha individual. Deixa eu te dizer isso. Talvez você esteja olhando para isso, vendo essas notícias, envolvendo o nome de pastores, e aí você pensa assim, mas cada um vai dar conta de si. É verdade. Eu, graças a Deus, tenho, pela graça do Senhor, tido e recebido de Deus essa graça de ter ainda o meu coração só nele. Amém, igreja? Porque o problema, irmãos, é quando o coração começa a se afastar do Senhor. É quando aquilo que um dia se tornou tão valioso para você começa a se tornar relativo. E você começa a pensar que não é preciso tanta. Não, isso aqui a gente pode relativizar. Estão entendendo? Não, mas não é bem assim. Não, mas é que é para o bem do reino. É para o bem do reino. E vou te falar uma coisa, irmãos, isso acontece. Isso acontece, eu digo isso por testemunho pessoal. De coisas que você questiona, você olha e fala, mas isso aqui, e a pessoa vira para você e fala assim, mas isso é para o bem do reino. É para o reino. Ué, mas se é para o reino, então deveria ter sido feito segundo os princípios do reino. Então, o que nós queremos nessa manhã refletir
é que, como eu falei para você, não são apenas falhas individuais, irmãos. O que nós estamos vendo revelam uma confusão perigosa. Que confusão, pastor? A confusão sobre o que significa, de fato, seguir a Jesus. Amém, meus irmãos? Porque, como eu falei, a gente vai seguindo Jesus. E a gente não para pensar nas implicações que isso exige de nós. O problema disso tudo que nós estamos vendo, irmãos, na mídia, não começa no crime. Crimes foram cometidos. Mas o que eu quero na palavra é dizer isso para você: o problema não começa no crime, na fraude, no abuso do poder. Quando é então que o problema começa? Ele começa quando o discipulado. O que é o discipulado, pastor? É caminhar com Jesus. Entende isso? Discipulado, não há nada de segredo num discipulado. Discipulado é seguir Jesus. Quando Jesus encontra Pedro e André ali nas margens do mar da Galileia e ele fala: siga-me, ele está chamando eles para uma caminhada de discipulado. Amém? Vocês vão aprender comigo, vocês vão andar comigo, vocês serão meus discípulos. Então, discipular não tem nada de mágico, de misterioso, entende? De místico. É caminhar com Jesus, caminhar com Ele. Então, como eu falei para você, a questão toda, o perigo é que o discipulado, quando o discipulado ele é redefinido. Como assim, pastor? Discipulado redefinido é quando você fala assim: eu vou seguir Jesus do meu jeito. Deus sabe quem eu sou, Ele me conhece. Quando Ele me chamou, Ele sabia das minhas fraquezas, sabia das minhas dificuldades. Então eu vou seguir Jesus do meu jeito, da minha maneira. É quando seguir a Cristo, irmãos. Quando é que eu redefino o discipulado? Quando é que eu redefino o discipulado? É quando Cristo, seguir a Cristo, deixa de ser renúncia e passa a ser estratégia. Amém, meus irmãos? Quando seguir Jesus, vou repetir isso, deixa de ser renúncia. Porque você veja bem o seguinte: a palavra não está dizendo outra coisa senão que Jesus passou primeiro por Simão e André, depois pelos seus primos. Não sei se você sabia, mas João e Tiago são primos de Jesus, né? Zebedeu é marido de Salomé. Salomé quem é? Irmã de Maria, mãe de Jesus. Então, João e Tiago são primos de Jesus. E ele chama esses 4 homens. Só que, veja bem o que a palavra diz. A palavra diz assim: Jesus passou, o chamou, dizendo o quê? Vem e... Qual foi a atitude deles? Leia aí no texto, por favor. Deixaram as redes imediatamente. Ok? O Senhor mandou alguém deixar a rede? Mandou ou não? Não. Eles não têm uma ordem explícita. A ordem explícita é: venham e me sigam. O Senhor não falou assim: deixa a rede e me segue. O Senhor falou: me segue. Só que esse seguir a Jesus implica em a implicação. Compreenderam isso? Não é apenas o ato de seguir Jesus fisicamente, irmãos. Não é o ato de seguir Jesus apenas fisicamente. É o ato de se comprometer com Ele. Compreenderam isso? Seguir Jesus não é apenas algo físico.
mas é um compromisso de vida. E o que é interessante a gente olhar para esse texto, irmãos, é pensar nisso. É quando Cristo deixa de ser renúncia, passa a ser estratégia. É quando o ministério deixa de ser serviço e passa a ser plataforma. É quando Jesus deixa de ser o fim e passa a ser o meio, meus irmãos. É por isso que nós estamos vendo escândalos por aí, meus amados. Então é providencial nessa manhã que a gente volte ao início, não o início lá de Atos capítulo 2, o início da igreja institucional, mas do chamado de Jesus. E o que é interessante a gente olhar para esse texto, é que em Marcos, do capítulo 1, dos versos que nós lemos, Jesus ele chama discípulos, não oferecendo àqueles homens acúmulo, status, segurança. Ou nós vemos isso aqui no texto? Me sigam e eu vou fazer de vocês homens de sucesso. Está escrito isso? Porque o sucesso para a gente, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que existe sucesso na vida cristã? A gente não pode rejeitar essa palavra. Só que o que nós não podemos é redefinir sucesso de acordo com aquilo que o mundo diz. O sucesso para nós não pode significar a mesma coisa que significa para o mundo. Porque sucesso para nós, irmãos, é vivermos uma vida rendida aos pés do Senhor. Você quer conhecer um cristão de sucesso, irmãos? Não é pelo carro que ele chega na igreja. Você quer conhecer um pastor de sucesso? Não é pela conta bancária que ele tem. Você quer conhecer um crente de sucesso? Não é pelo tanto de bens que ele está amealhando, usando o nome de Jesus. Mas você quer conhecer um crente de sucesso, meu irmão e minha irmã, é que porque cada vez mais nós podemos olhar para ele e ver que ele está diminuindo e Cristo crescendo na vida dele. O que cresce é Jesus, o que cresce não é a conta bancária. Você entende isso? Esses são cristãos de sucesso. É Cristo crescendo em mim, é Jesus crescendo em mim, é o caráter dele crescendo em mim. Não é o tamanho do carro, não é o tamanho da conta bancária, não é o tamanho da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, ele está chamando homens aqui, e a palavra de Deus diz: eles deixaram as redes. Mas não deixaram só as redes, porque quando você lê todo o texto, você vai ver que eles deixaram as redes, eles deixaram o barco, eles deixaram o pai. Sim ou não? Amém, igreja? Não está escrito isso? Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, deixaram até o próprio pai. E não somente isso, deixaram o que mais? Os empregados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Escuta. Esses 4 homens, eles não eram pescadorzinhos. Quando a gente olha para essa estrutura, deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram os empregados. O que isso dá para entender para a gente? Que havia o que ali? Uma empresa. Você entende isso? Que havia uma organização, meu irmão. Que a coisa não era primária. Eles são pescadores que vão lá e pescam para comer. Entende isso? Eles são pescadores que vão lá e pegam o peixe do almoço, pegam o peixe do jantar. Não, aparentemente, e eu fui fazer essa pesquisa, muito provavelmente esses 4 homens possuíam uma pequena empresa de pesca, que tem uma pequena estrutura. Então não é só eles, mas as pessoas que trabalham com eles, entende isso? Que também viviam daquilo.
Então, agora, meu irmão e minha irmã, a atitude é algo muito mais contundente. Eu quero que você veja a atitude desses 4 homens como algo muito mais contundente. Não é só deixar redes, é toda uma estrutura, é um trabalho. E eu não estou aqui falando para todo mundo agora aqui, pedir conta do trabalho amanhã, deixar a empresa, não é isso, entenda isso. A questão aqui é espiritual. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte, irmãos: o que faz uma pessoa deixar tudo assim? O que faz uma pessoa abandonar tudo desse jeito? Sabe quando que é, irmãos? É quando tudo o que ela deu valor a vida inteira perde o sentido diante de quem verdadeiramente tem valor, que é Jesus Cristo. Isso é tão incrível, irmãos. É tão incrível esse momento em que eles deixaram, a Bíblia diz aqui, imediatamente as redes e os seguiram. É um momento, sabe que momento foi esse, igreja? Um momento em que Jesus se tornou algo mais valioso para eles do que tudo. Entenderam isso? Amém? Que momento foi esse? Em que esses 4 homens deixam a empresa que tem para seguir aquele galileu nazareno, pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, que não tinha nenhum bem, que andava caminhando, pregando o evangelho do reino. O que é isso? É que quando eles têm um encontro com Jesus, irmãos, nada mais é tão valioso do que o próprio Cristo. Irmãos, eu vou dizer para vocês, só quem teve essa experiência sabe o que eu estou falando. E enquanto eu preparava, eu me lembrei de quando eu tive um encontro com Jesus. E quando eu tive um encontro com Jesus, foi algo tão impactante na minha vida, algo que me transformou de tal forma, que eu estava com a perna quebrada em casa, de licença do trabalho, e eu amava o meu trabalho, irmãos. Sabe, eu não sei se você já teve essa bênção de trabalhar feliz, porque tem gente, infelizmente, que vai trabalhar todo dia mal-humorado. É ou não é verdade? Que Deus possa te abençoar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Deve ser muito chato isso, você ter que trabalhar todo dia. Ai, eu não aguento mais. Minha filha esses dias passou por isso. Estava trabalhando num lugar que ela não suportava mais, até que ela orou a Deus e o Senhor abençoou e ela saiu do trabalho. E deu testemunho ainda. Foi mandada embora. Deus. Botei a mão na cabeça, ela falou assim: mas eu orei a Deus ontem e Deus me respondeu hoje. Eu falei assim: amém. Está longe, mas está perto. Amém, igreja? Não é? Um consolo para o meu coração. Está longe, mas sabe quem Ele é. Sabe quem Ele é. E aí eu, voltando agora para mim aqui, eu amava o que eu fazia. Eu ia trabalhar todo dia feliz, irmão. Eu ia, felizão da vida. Queridos, depois que eu tive aquele encontro com Jesus, um dia, quando eu voltei a trabalhar, no dia que eu voltei a trabalhar, eu olhei, quando eu entrei no escritório, eu achei que até que era alegria, sabe? Nada fazia sentido mais para mim. Nada, irmãos. E eu tentei 1 mês, eu tentei 2, eu comecei a orar. Falei: Senhor, e eu me lembro que eu orava no banheiro da empresa. Pedia: Deus, me tira daqui, me tira daqui. E irmãos, eu não podia perder o emprego naquele tempo. Meu pai estava fora de casa, a gente passando uma situação aqui financeira dramática. Era o que sustentava a casa. E eu orando a Deus: Deus, eu quero ser mandado embora. E o dia que a minha chefa me chamou e falou assim: Alessandro, olha, a gente tem aqui, vem com aquele papinho, né? Aí eu falei: me dá aqui, cocinha, não precisa nem terminar o assunto. Está me mandando embora? Então está aqui. E fui embora feliz da vida. Feliz da vida mesmo, irmão, sem poder, mas feliz. Então, quando eu vi essa experiência aqui de Pedro, de André, eu entendo eles. Você deixar tudo. Só quem já viveu essa experiência sabe o que significa. As pessoas ao redor não compreendem. As pessoas ao redor, elas criticam: o que é isso? Está maluco? O que você está fazendo? Eu me lembro quando eu fui chamado para ficar na igreja.
para ganhar metade da metade do que eu ganhava de salário. Eu fiquei tão feliz. Fui para casa de uma tia minha. Cheguei lá, falei: gente, olha, fui chamado para ficar na igreja, vou trabalhar na igreja agora. Minha tia virou para mim e falou assim: o quê? Você não vai trabalhar mais? Não, eu vou ficar na obra. Você não vai trabalhar mais? Não, eu vou fazer a obra. Olha, você pensa nisso, não sei o que. As pessoas não entendem, não conseguem compreender. O quê? Olha, eu queria fazer um pedido, não me chame mais para aquele lugar. Não quero ir mais. Não... O que aconteceu contigo? Ficou louco? Bateu a cabeça? Eles não conseguem entender. É porque Jesus se tornou a coisa mais valiosa. Nada vale mais para mim do que Jesus Cristo. Aleluia. O chamado de Jesus para aqueles homens, irmãos, escute, começa com uma ruptura e não com um acréscimo. Eles deixam rede, barco, pai, empregados. Amados, o peso do chamado deles fica ainda maior. Maior, porque, como eu falei, eles não estão deixando apenas um trabalho braçal. Os verbos dominantes nessa passagem deixaram e seguiram. Os verbos não é receber, os verbos não é ajuntar, os verbos não é acumular. Seguir Jesus, irmãos, para aqueles primeiros discípulos, então, significou o quê? Desapego, e não acúmulo. E infelizmente nós estamos vendo escândalos com o nome de Jesus, porque pessoas se perderam no meio do caminho. Amém, igreja? Quem entende isso aí, diga amém. Se perderam no discipulado, ressignificaram, tentaram dar um ar de nobreza ao discipulado. Tentaram mostrar que o discipulado é algo que você, olha, você vai amealhar, você vai juntar, você vai ter. Não, meus amados do Senhor. Jesus, quando diz para eles: venham comigo, escute uma coisa. Esse tom que Jesus usou com os discípulos, quando ele falou assim: vem e me segue, não é de parceria não, tá? Jesus não está buscando aqui parceiros estratégicos. Bom, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado e eu preciso de pessoas para me ajudar. Então logo eu vou reunir pessoas como pessoas-chave. Entenderam? Estratégicas na minha caminhada, não. Jesus não está chamando parceiro aqui não, meu irmão. Quando ele diz: venham e me siga, ele está usando uma linguagem de subordinação. Submetam-se a mim. Entende isso? É essa a ordem de Jesus. Submetam-se a mim. É isso que é a caminhada do discipulado. É uma caminhada de submissão a Jesus. As manchetes que infelizmente nós estamos acompanhando é por causa dessa má compreensão. A má compreensão do fato do que é seguir Jesus verdadeiramente. Seguir um Jesus sem cruz, um ministério sem renúncia, uma fé sem temor, irmãos. Isso é o mais importante. Escute, dizem que tem fé, mas não tem temor a Deus. Quem diz que tem fé, a fé verdadeira, irmãos, vai temer ao Senhor. Entende isso? Vou fazer uma coisa pela fé. Só que essa coisa que vai ser feita pela fé, ela está completamente comprometida com mentiras, trapaças e uma série de outras coisas. Isso não é fé. Entendeu isso? Porque não tem temor. Cadê o temor? Você sabe que você não pode fazer isso. Você sabe que você não pode colocar o teu nome nesse negócio.
Você sabe que esse negócio, na verdade, ele pode não ser completamente lícito, ele é mais ou menos. Então, se ele é mais ou menos, não é para você. Amém, queridos? Se é mais ou menos, não é para você. Porque nós, amados, somos a luz do mundo. Entende isso? Nós vivemos como luz. Jesus é a luz do mundo, quer dizer. Mas a palavra mostrou para nós: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então, se é mais ou menos, não chame isso de fé. Escute, apareceu para mim uma oportunidade que, olha, eu estava orando a Deus. Cuidado. Olha, me fizeram uma proposta que eu estava mesmo ali clamando ao Senhor, só que tem uma questão. Isso aqui a gente não vai poder, sabe, sim, sabe, né? A gente vai ter que chorar ali para o amigo, aquela choradinha para o amigo. Então não é para você, meu irmão. Porque fé e temor a Deus caminham juntas. Amém, meus irmãos? É a fé sem temor, é o sucesso sem obediência, irmãos. O homem de sucesso, a mulher de sucesso, mas que não tem obediência na sua vida. E quando isso acontece, meus irmãos, o nome de Jesus com certeza será enxovalhado. A chamada que inicialmente é para se tornar um instrumento, não é? Porque quando Jesus diz para aqueles homens: vem e me siga, ele vai fazer daqueles homens instrumento na mão dele, sim ou não? Quando a gente se perde na caminhada, a gente passa a querer instrumentalizar Deus. A gente deixa de ser instrumento e passa a querer instrumentalizar. É uma tentativa arrogante. O nome disso não é discipulado, o nome disso é utilitarismo religioso. O falso discipulado, irmãos, ele tem uma lógica. Qual é a lógica do falso discipulado? Usar Jesus para juntar, aumentar e se centralizar. Ok? Entenderam isso? A lógica do falso discipulado: eu uso Jesus. Mas há uma lógica do verdadeiro discipulado. E a lógica do verdadeiro discipulado é seguir Jesus, deixar as redes, abrir mão, descentralizar-se, para que a glória seja toda e unicamente dele. Aleluia. O falso discipulado, irmãos, aparentemente não custa nada. Você olha para a vida daquela pessoa e você olha para a sua falando: tem uma coisa errada. Porque, entende? Parece que não custa nada. Compreenderam isso? Não tem renúncia, não abre mão de nada, não deixa rede para nada, O que está acontecendo? Você fica até em crise com o seu discipulado. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque eu olho, porque parece que não custa nada. E é isso, o falso discipulado não custa nada, meus irmãos. Só que ele tem um preço muito alto. Na verdade, tem um preço: a vergonha para o nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. O falso discipulado não custa nada. Você tem aquela imagem, você adora, você canta, você até dá o dízimo, até coopera financeiramente, mas o nome de Jesus é envergonhado pelas atitudes, pela fé sem temor, pelo sucesso sem desobediência. O preço do discipulado verdadeiro, irmãos, está em Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Qualquer outra chamada que não envolva isso não é chamada verdadeira de discipulado. Amém? Pode até ser uma chamada, mas não é a verdadeira.
Porque a verdadeira é essa que está na palavra. O discipulado, quando ele é mal compreendido, escute. Sabe quando é que a gente pode identificar? Quando nós estamos entendendo mal o que é caminhar com Jesus, é quando a gente faz a seguinte pergunta: o que seguir Jesus vai acrescentar na minha vida? Entenderam? Vou falar de novo. Quando é que a gente compreende que nós estamos num caminho errado de discipulado? Quando a gente para e se pergunta: o que é que seguir Jesus vai acrescentar ou está acrescentando na minha vida? Então você está entendendo errado o que é discipulado. Porque caminhar com Jesus não é para acrescentar nada, é para perder tudo. Tudo o que tiver que ser perdido. Você entende isso? Não é para perder tudo e viver na miséria, debaixo do viaduto e dizer agora eu sou feliz. Não estou falando disso. Você sabe das coisas que talvez você ainda está retendo e que podem comprometer não o teu nome, mas o nome de Jesus, coisas que você sabe que deveria já ter deixado, como as redes, o pai, o barco, os empregados. Você sabe o que é. Você conhece a sua vida. Então, a verdade é que deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A verdade é que quando não se aprende a deixar as redes, mas é apenas um deixar externo, não há um desapego. Quando está escrito lá, olha só, eles deixaram as redes, não é, no grego, não é apenas pegar aqui, peguei o vaso e deixei ele aqui, ok? Deixei ali, a qualquer momento eu posso vir e colocar em outro lugar, certo? Deixei aqui. Aqui, essa palavra deixar significa desapego. Entenderam isso? Não há possibilidade de voltar e pegar, porque eu desapeguei. Isso não é maravilhoso, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não é uma coisa apenas externa, temporária, é para sempre, porque você não precisa mais daquilo, porque agora você tem tudo o que precisa para preencher o teu coração. Amém, meus irmãos? Desapega. Não tinha propaganda aí antigamente? É isso, desapego. Então, amados, o que eu quero aqui, concluindo com vocês nessa manhã, é que escândalos, irmãos, não nascem do nada. A grande verdade é essa. Escândalos não nascem do nada, são resultados de pequenos desvios tolerados ao longo do caminho. Entenderam isso? Hoje é feita uma concessão, porque afinal de contas, estou pensando no reino. Entenderam isso? Não, eu vou ganhar mais. Vou ganhar mais, eu vou poder ajudar a igreja. Por favor, irmãos, por favor, não tragam nunca para cá qualquer oferta que esteja contaminada. Isso não vai nos abençoar. Por maior que seja, você pode chegar aqui, falar: pastor, olha, o senhor não vai acreditar, eu tenho 1 milhão para dar para a igreja. Caramba, vamos conversar aqui. De onde é que vem isso? Não, é que... Não é que não. Vamos lá. Fala para mim aqui. Conta para mim essa história. Não, mas sabe o que é? É que
teve um negócio e que negócio, irmão? Não, teve uma coisa. Que coisa? Não, vamos lá. Irmão, leva de volta. É Vinícius. O Vinícius até riu. Que não aconteça isso aqui, né, Vinícius? Amém? Veja só. Leva de volta. Porque esse dinheiro não vai ser bênção para a gente. Não vai ser. Tenham temor a Deus, irmãos. Tenham temor a Deus. Não contamine. Entendam o que de fato é seguir Jesus. Não vá fazendo, deixa eu te falar isso, eu vou dizer de novo para você: escândalos não acontecem do dia para a noite. Vai se construindo. Abre-se mão um dia, abre-se mão outro, abre-se mão outro, e aquilo vai cauterizando a mente. E quando vê, virou uma bola de neve. A pergunta crucial para nós nessa manhã é: as redes, o barco, o pai, os empregados foram mesmo deixados, igreja? Desapegou mesmo, irmãos? Ou é apenas um ato externo? Ou está guardado no teu coração? Compreende isso? Quando eu falei para você que no grego esse deixar é um desapegar, é o coração está desapegado. Não adianta apenas um deixar com a mão. Não é apenas um deixar físico, é um desapego do coração, da alma. Eu não preciso mais disso, eu tenho Jesus Cristo. Entende isso? É uma alma. Você olha para aquilo e aquilo não tem mais sentido nenhum. Queridos, isso acontece até com amizades quando você se converte. Às vezes você é tão amigo de alguém, você está tão apegado a alguém, você se converteu, você olha para aquilo e já não faz mais sentido. É verdade ou não é? Você não consegue nem explicar. E a pessoa fica: o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei, mas é um desapego. É um desapego do coração. Não precisa mais aquela dependência emocional. Entende isso? Que você acreditava que era amizade. Às vezes nem era amizade. Era um apego, uma dependência emocional. Que agora Jesus preencheu o teu coração. Aleluia. Queridos, talvez você está até assim, sabe, se sentindo culpado, culpada, porque talvez havia alguém assim na sua vida, alguém que você tinha considerado uma amizade muito grande, mas que Jesus entrou na sua vida e o teu coração mudou, e talvez você está se sentindo culpado e culpada, de um abandono, de um esquecimento. Não é isso. É porque Jesus preencheu o teu coração, aleluia, amém. Ele se tornou algo tão valioso para você. Não abandone, não deixe, mas é que agora a sua vida está centrada nele, aleluia. Amados, sabe quando é que acontecem os escândalos, irmãos? É quando a simplicidade do evangelho é esquecida. Amém? É quando a simplicidade do evangelho ela é abandonada. E aí só se quer glória, só se quer honra. Eu termino dizendo uma coisa a vocês, irmãos: talvez o que a igreja de nossos dias mais precise não sejam de novas estratégias, discursos mais atraentes, estruturas mais eficientes, mas de recalcular a rota do discipulado. Recalcular a rota. Me perdi. Eu me perdi no discipulado. Eu estou seguindo Jesus, mas que Jesus eu estou seguindo? Que Jesus eu estou seguindo? Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? O Jesus que nós seguimos e que nós queremos seguir é aquele de Filipenses, do capítulo 2, quando diz assim: Ele abriu mão da sua glória, Ele se
esvaziou. Se caminhar com Jesus não está te levando a se esvaziar, irmãos. Entende isso? Se caminhar com Jesus está te tornando uma pessoa ambiciosa, uma ambição desmedida, isso é pecado, irmãos. Todos nós temos que ter ambição, amém? Senão não se chega a lugar nenhum, ok? Temos que ter um alvo. Não sou contra isso não. A questão é como é que eu vou chegar lá. Porque os fins não justificam os meios. Para nós não. Para nós não. Então, escute isso. Quero terminar falando isso para a igreja. Seguir esse Cristo, irmãos, que eu estou pregando aqui, o Cristo que abriu mão da sua glória, o Cristo que se esvaziou a si mesmo, ele sempre foi um perigo aos olhos do mundo. Os escândalos que nós estamos vendo hoje devem nos levar à reflexão do seguinte: que tipo de discipulado eu estou vivendo e eu estou ensinando? Eu estou convidando pessoas para vir até Jesus. Eu estou convidando pessoas para vir até Jesus, mas eu estou falando a verdade para elas. Vai custar tudo para você? Ou eu estou dizendo, você vai ter tudo o que o seu coração quiser. Você sonha e Deus realiza. É isso que você está pregando? Pare de pregar isso, porque é uma mentira. Porque o Evangelho de Jesus Cristo está dizendo para nós: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz, irmãos? É entender que a única perspectiva para se caminhar com Jesus é da morte. Entenderam isso? Vou falar de novo e termino o sermão dizendo isso para você. A única perspectiva que nós vamos caminhar verdadeiramente com Jesus é a da morte. Por que a da morte? Porque tem cruz. E se tem cruz, meu filho, tem morte. Por isso é que ele falou: aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a si mesmo. Mas todo aquele que abrir mão da sua vida por amor de mim vai ganhar a vida eterna. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Seguir Jesus não é aprender a usar o nome dele para chegar mais longe. Seguir Jesus é aprender a deixar tudo aquilo que me impede de caminhar com ele. Eu termino com a frase de J.C. Ryle no seu livro Em Santidade, quando ele fala que um cristianismo que não envolve custo, renúncia e cruz não corresponde ao padrão do Novo Testamento. Ryle dizia, em outras palavras, um cristianismo que não custa nada não tem valor algum. Amém, meus irmãos? Recalcule a rota. Recalcule a rota. Pare hoje. Quando você chegar em casa, depois daquele cochilinho abençoado, que eu sei que todo mundo dá. Amém? Aquela cochilada gostosa do domingo. Fala assim: que Jesus eu estou seguindo? O que se esvaziou? O que abriu mão? Ou a ambição tem feito parte da minha vida mais do que o se esvaziar? Se você olhar para o seu coração e você identificar cobiça desmedida no seu coração, se arrependa. Se arrependa, dobra o seu joelho, peça perdão ao Senhor e peça ajuda, para que você caminhe verdadeiramente no caminho do discipulado bíblico. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Pai de amor e Deus querido, te exaltamos, Senhor, por essa manhã. Meu Deus, obrigado por mais uma vez podermos ter ouvido a tua voz. Eu sei que aqui há pessoas que te escutaram, Deus.
Talvez haja apenas os que te ouviram, mas há os que te escutaram. E aqueles que te escutaram, Senhor, e que a palavra caiu como uma semente, que essa semente produza muito fruto, Pai. Deus, nos ajuda a refletirmos sobre que Jesus nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo o Jesus que se esvaziou, nós estamos seguindo o Jesus que abriu mão da sua glória, ou o Jesus que nós estamos seguindo é um Jesus ambicioso, que quer se tornar rico, que não abre mão de nada, que quer juntar tesouros nessa terra, que quer ser conhecido pelo sucesso do seu nome. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti e peço que, se aqui houver pessoas assim, que através da Tua obra, Espírito Santo, o Senhor possa conduzi-la ao caminho do verdadeiro discipulado. E para aqueles que já estão nesse caminho, Deus, e que às vezes se cansam, porque não é um caminho fácil, Jesus. Ah, Senhor, que caminho árduo, que caminho custoso, que caminho difícil, Senhor. Mas, conforme nós ouvimos a palavra domingo passado, a Tua graça nos basta. O Senhor aperfeiçoou o Teu poder nas nossas fraquezas, nos toma pela mão e caminha conosco. Então nos ajuda, Senhor. Deus, aqueles que estão aqui hoje, talvez ouvindo essa palavra e dizendo: tudo isso eu tenho feito, só Deus sabe as renúncias, só Deus sabe tudo que eu já abri mão, que está cansada, que está cansado, Senhor, traz alívio, Pai. O Senhor disse na Tua palavra: vinde a mim, vós os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus, alivia, Senhor. Alivia o peso, alivia a dor, alivia a angústia, alivia a ansiedade. Ajuda o Teu filho e a Tua filha, Pai. Porque ele tem morrido, ela tem morrido, e é isso que é o caminhar contigo. Nós não fomos chamados para outra coisa, Senhor, a não ser para morrermos por nós mesmos e vivermos para Ti. Então nos ajuda a caminharmos neste caminho de morte, para que possamos viver verdadeiramente para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Jesus. E a igreja diz...